Vamos ganhando tempo, vamos adorando a Deus, exaltando ao nome santo do Senhor Jesus. O pastor Wilson estará fazendo esta oração. Cumprimentamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amado e querido Deus, somos agradecidos a Ti por essa oportunidade, nessa noite, de mais uma vez nós estarmos reunidos na Tua casa para louvarmos o Teu nome. Somos agradecidos a Ti pela palavra que o Senhor nos trouxe pela manhã e hoje à tarde também. E com certeza o Senhor continuará falando conosco nessa oportunidade. Usa os Teus servos que vão louvar o Teu nome e aqueles que ministrarão a Tua palavra. Deus, que a Tua palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades. Fala conosco nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Santo Filho. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor Jesus com o hino de número 65 da nossa harpa. O hino de número 65, abra a sua harpa. Vamos louvar ao Senhor com alegria nesta noite. Glória a Deus. Os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidas sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai. Vamos louvar? Na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, cristãos erguei-vos, já avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, para nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o dia glorioso, em que os remidos todos se unirão, e em por excesso o santo jubiloso, pra todos sempre glória a Ti dará. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Amém? Quantos estão dispostos a se enquadrar na fileira desses soldados a anunciar o Evangelho? Você está disposto? Glória a Deus. Então vamos levantar os nossos olhos e ver que realmente os campos
estão brancos para a ceifa. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 323. Amém? Nós queremos agradecer aos músicos do Jardim Portinari, da Orquestra de Portinari, que estão cooperando conosco nesta noite, junto com os componentes aqui da Orquestra da Sete. Deus abençoe. 323. Mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Será arrebatado eu para o céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos. Vamos com alegria toda a igreja? Levantai os vossos olhos. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Maravilha, irmãos. Ainda nós louvaremos ao Senhor com o hino de número 16. São hinos escolhidos como hinos temas para esta terceira conferência. Glória a Deus. O hino 16 e também o hino de número 224. Porém, agora louvaremos ao Senhor com o hino 16, um apelo para despertarmos para o trabalho, né? Glória a Deus.
Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão seus dias, Ele posso apresentar. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderiam ao Senhor apresentar? Por pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los pra servir ao meu Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Amém? Irmãos, nós ainda vamos louvar ao Senhor com mais um hino, aproveitando os nossos músicos. O hino de número 224. Porém, eu gostaria de convidar os irmãos para estarmos em pés para louvarmos ao Senhor com este hino, demonstrando a nossa disposição em realmente anunciarmos a palavra de Deus, porque os campos já estão brancos. Então vamos louvar ao Senhor com alegria, com alma, com gozo na nossa alma, dizendo que realmente estamos prontos a levarmos a palavra de Deus. Aqui diz jovem, jovem, né? Glória a Deus, vê os campos que já estão brancos, mas isso é para toda a igreja, para gente de todas as idades, amém?
de cegar e tu sem vacilar. Vamos lá com alegria? Declaraste. Vem enquanto. Louva ao Senhor. Vamos lá? Jovem. Vem pelos campos brancos já estão, aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor, olha que a seara tem madureza. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Elas recolhem joias de esplendor, brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo destas joias, Deus é premiador. Jovem, entra no favor, vem, meus campos brancos já estão, aguardando os braços que nos chegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor, olha que a seara tem madura está. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará. E perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, obedece já, vem e vê os campos brancos já estão, aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está. Que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Amém? Ainda de pé, irmãos, nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus com o tema desta terceira conferência internacional de missões em Franca. E eu quero convidar para estar fazendo esta leitura pastor Eurípides Balsanufo. Está localizado no Evangelho de São João, capítulo 4, o verso 35, e também Atos dos Apóstolos, amém, capítulo 17 e o verso 30. Pastor Balsanufo está sem óculos. Amém. Pastor Samuel, um dos nossos secretários também, estará fazendo a leitura do tema oficial dessa terceira conferência. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Agora o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30. Atos, capítulo 17, versículo de número 30, que diz assim: mas Deus
não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Amém? Irmãos, eu queria pedir a gentileza da igreja, para que junto nós repetíssemos o tema da conferência, né? Para ficar memorizado. Vamos dizer juntos a parte de cima e a parte de baixo. Diz assim, todo mundo junto. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo. Anunciai agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Amém. Pastor Balsamuf estará orando, né? Para orar não precisa de óculos. Grande Deus e eterno Pai, graça te damos, meu Deus, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede, meu Deus, de estarmos juntos. Pai, te pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre a tua igreja, Senhor, por esse trabalho, Senhor, que está sendo feito nesse lugar. Senhor, derrama da tua misericórdia, suas maravilhas, Senhor, curando os enfermos, dando saúde para o teu povo, a fim de que teu nome seja glorificado. Deus, traga em paz aqueles que já saíram dos seus lares, meu Deus, que todos consigam chegar até aqui, meu Deus, para a glória do seu grande nome. É o que te peço, meu Deus, e te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Está conosco também, irmão, nos visitando, desde ontem, ele é de Mauá, o nosso irmão Ayrton Soares. Irmão Ayrton Soares, ele serve ao Senhor no Ministério do Louvor e nós gostaríamos de aproveitá-lo. E vamos aproveitar essa oportunidade e ouvi-lo louvar ao Senhor Jesus. Chega até aqui, irmão Ayrton, venha louvar ao Senhor. Ele tem um CD gravado, louva ao Senhor Jesus, faz um trabalho também na obra do Senhor Jesus. Está conosco desde ontem, já é conhecido nosso aqui da casa, do nosso pastor. Como nós sabemos que tem uma programação extensa, né? Nós já vamos aproveitar. O pastor Cláudio já está chegando, né? Já está entre nós, graças a Deus. Nosso irmão estará então nessa oportunidade louvando ao Senhor Jesus, exaltando a Ele. Pode subir aqui. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, que alegria estar aqui nesta noite para adorar a Deus com este povo de Deus neste lugar. Vamos continuar exaltando o nome do Senhor. Nosso amado irmão pode soltar o playback. E nós iremos adorar a Deus, agradecendo a oportunidade de estar com os irmãos nesta noite, exaltando o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus maior, esse Deus maior está aqui nesse lugar. Oh, meu filho, fui eu quem te trouxe neste lugar. Eu quero te provar que sou Deus em sua vida. Quantas vezes você pensou em desistir? Até pensou que eu esqueci de ti. Oh, meu filho, eu estou aqui. Cita Deus aqui, igreja. Oh, meu filho, eu vi quando você aqui entrou. Eu vi quando você se ajoelhou e comigo falava. Oh, meu Deus, eu não aguento mais, as provas são demais. Oh, meu filho, então fica em paz. Eu sou o maior e vou te dar vitória. Sou maior do que Isaac, sou maior que Abraão. Sou maior do que Moisés, sou mais forte que Sansão. Eu fiz parar o sol e a lua, também dei vitória a Gideão. E vitória também vou te dar. Se passares pelo fogo, eu contigo passarei.
Se as ondas se levantam, eu te sustento com minhas mãos. Vou mudar seu cativeiro, alegra teu coração, que receba a vitória. Oh, aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, o Deus maior que Abraão, Isaac e Jacó. Aleluias! Deus tem nos contemplado neste lugar. Oh, meu filho, eu vi quando você aqui entrou. Eu vi quando você se ajoelhou e comigo falava. Oh meu Deus, eu não aguento mais, as provas são demais. Oh meu filho, então fica em paz. Eu sou o maior e vou te dar vitória. Sou maior do que Isaac, sou maior que Abraão, sou maior do que Moisés, sou mais forte do que Sansão. Eu fiz parar o sol e a lua, também dei vitória a Gideão, e vitória também vou te dar. Se passares pelo fogo, eu contigo passarei. Se as ondas se levantam, eu te sustento com minhas mãos. Vou mudar seu cativeiro, alegra teu coração, e receba a vitória. Sou maior do que Isaac, sou maior que Abraão, sou maior do que Moisés, sou mais forte que Sansão. Eu fiz parar o sol e a lua, também dei vitória a Gideão, e vitória também vou te dar. Se passares pelo fogo, eu contigo passarei. Se as ondas se levantam, eu te sustento com minhas mãos. Vou mudar seu cativeiro, alegra teu coração, e receba a vitória. E receba a vitória. E receba a vitória. Eu agradeço em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus Cristo. Continuando, nós saímos aqui agora há pouco e graças a Deus já estamos novamente para adorar a Ele. Eu tenho prazer, alegria, quero agradecer a presença. Já chegou, está conosco o pastor Silas Tostes. Pastor Silas Tostes é presidente da Missão Antioquia, é presidente da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e também preside o CBM, Congresso Brasileiro de Missões. É uma grande alegria recebê-lo e ele já está com a oportunidade. Muito obrigado. Paz do Senhor. Uma alegria estar entre vocês nessa conferência missionária, nessa terceira. Nós somos da Missão Antioquia, como Cláudio disse, o evangelista Cláudio. Temos vários missionários que são da Assembleia de Deus, são ótimos evangelistas, gostam de orar, de tal maneira que gostamos muito de receber missionários da Assembleia de Deus e ajudar a treiná-los. Temos folhetos da Missão Antioquia comigo, vou deixar com o evangelista Saulo. Muitas informações tem no site também, de tal maneira que vocês podem aprender muito sobre esse ministério que tem servido tantas igrejas. Mas remindo o tempo que nós temos, porque temos tantos pregadores nesta noite, eu quero passear com os irmãos rapidamente no Evangelho de Mateus, vendo que o Senhor Jesus, Ele fez a obra missionária. Ele fez a obra missionária, Ele ensinou missões, Ele profetizou sobre missões. De tal maneira que quando nós falamos de missões, estamos falando de algo muito importante. Missões é falar de Jesus. Só há salvação por meio do Senhor Jesus. É Ele que salva o japonês, é Ele que salva o boliviano, é Ele que salva o indígena, é Ele que salva um africano. Só há salvação por meio de Jesus. E quando nós falamos de missões,
Nós estamos reconhecendo que o Salvador é Jesus. Nós estamos reconhecendo que ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado para que haja salvação. De tal maneira que missões, ela é a favor de Jesus. Missões é a favor de evangelizar. Missões é a favor de levar Jesus para aqueles que nunca ouviram. Mas o que acontece com os crentes? Muitas vezes eles não percebem que Jesus falou claramente sobre missões. Ele fez missões. Ele é a causa de missões. Porque sem Jesus não há salvação. Eu quero me deter em algumas passagens do Evangelho de Mateus e eu vou explicar por quê. Os eruditos vão dizer, sem sombra de dúvida, que Mateus estava escrevendo para um público de judeus. Só judeus poderiam entender facilmente este livro, este Evangelho. Ele começa com a genealogia. Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Abraão, e citando uma genealogia. Os judeus já iam entender, já iam compreender o significado da genealogia. Ao longo do Evangelho também ele cita várias vezes os profetas. Como está escrito, importa que se cumpra as Escrituras. E só os judeus sabiam quem eram os profetas. Só os judeus tinham um conceito do Messias que viria. Este evangelho sendo lido por um outro povo não faria sentido. Agora ele faz sentido para nós, porque nós aprendemos os conceitos. Nós sabemos o que significa Messias, Isaías e assim por diante. De tal maneira que nós entendemos o evangelho. Mas no princípio não era assim. Então Mateus escreveu para os judeus. E nós precisamos entender isso. Os judeus, nós amamos os judeus. Mas os judeus, muitos judeus do tempo de Jesus, não gostavam dos não-judeus. Eles menosprezavam os gentios. Afinal de contas, eles não tinham uma aliança com Deus. Afinal de contas, eles não eram do povo escolhido. Afinal de contas, eles não guardavam o sábado. Eles também não eram circuncidados. E eles comiam carne de porco. Sendo assim, o judeu considerava os gentios impuros. Eles até usavam palavras feias. Chamavam os gentios de porcos e de cachorros. Agora é muito interessante que Mateus escreveu esse evangelho para os judeus, mas é exatamente neste evangelho que Jesus vai ensinar e vai ministrar para os não-judeus muitas vezes. Por quê? Porque ele é o Messias de Israel, mas ele é também a luz dos gentios. Ele é o Salvador do mundo todo. Ele veio em cumprimento das Escrituras para abençoar os judeus, mas para abençoar pessoas de todos os povos, de todas as nações. Ele é o Salvador do mundo. Só que os judeus pensavam que Deus era só para eles. Oh, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo de Deus, nós guardamos o sábado e Deus é só para nós. Mas a Bíblia diz que Ele é o Deus de toda a terra. E se você ler os Salmos prestando atenção e outras passagens da Bíblia, muitas vezes a palavra de Deus vai dizer que os povos têm que salmodiar, têm que cantar e louvar a Deus, porque Ele é o Deus de toda a terra. Ele ama o homem a quem Ele criou, Ele quer perdoar e Ele quer salvar este homem. Eu quero mostrar a obra missionária de Jesus, começando com Mateus capítulo 4. Não vou ler todas as passagens de Mateus, somente algumas, mas eu quero mostrar para você que Jesus fez missões. Ele fez missões, ensinou missões, profetizou missões e ordenou a obra missionária. Mateus 4, versículo 12 em diante. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Presta bem atenção agora, versículo 14. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías.
terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você prestou atenção no que nós acabamos de ler? Jesus foi para a Judeia quando ele foi batizado por João Batista. João Batista foi preso, ele voltou para a Galileia, mas não para Nazaré, onde ele foi criado, mas para Cafarnaum. Jesus alugou uma casa em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, e ali ele começou o seu ministério na Galileia. Mas quando ele começou o ministério, o apóstolo Mateus escreveu que isto é para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, além do mar, Galileia dos gentios. Galileia daqueles que não são judeus. Você já parou para pensar nisso? Ou você ficou pensando que Jesus, na sua grande parte, na sua maioria das vezes, na Galileia, estava pregando para judeus? Não estava pregando para judeus. Era a Galileia dos gentios. Era a Galileia dos não-judeus. Tinha judeus? Tinha. Mas a maior parte da população da Galileia era formada por não-judeus. Quando Jesus começou a pregar: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Quem que você acha que ele estava convidando para o reino de Deus? Quem que você acha que ele estava exortando para se arrepender e crer? Ele estava exortando os judeus? Estava sim. Mas na maior parte das vezes, naquela multidão, havia um número muito maior de não-judeus, de gentios. Jesus estava chamando os judeus para o reino de Deus, mas Jesus estava chamando os não-judeus, ele estava chamando os estrangeiros, ele estava chamando as nações, porque ele é o Salvador do mundo. Então, logo do início do ministério de Jesus, ele está pregando para judeus, está pregando para não-judeus, porque ele é o Salvador do mundo, e ele estava fazendo isso em cumprimento da palavra do profeta Isaías, que o povo que jazia em trevas, na maior parte das vezes não-judeus, viu grande luz. Quando Jesus começou o seu ministério, quando ele começou a pregar, quando ele começou a fazer milagres, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Os gentios e os judeus viram a luz de Jesus. E ele dizia: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. E assim Jesus estava fazendo a obra missionária. Desde os dias que as 10 tribos de Israel foram para o exílio, que o norte de Israel foi povoado por estrangeiros, por gentios, e na maior parte das vezes não eram judeus. De tal maneira que Jesus na Galileia estava pregando para judeus e para não-judeus. Agora, alguns dias se passaram. Jesus resolveu visitar Nazaré, onde ele foi criado. Deixa eu falar um pouquinho de Nazaré para você entender isso. Nazaré era um lugar muito pequeno. Só tinha 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. A Bíblia diz que Jesus frequentava a sinagoga nos sábados. De tal maneira que daquelas 3.000 pessoas, aqueles 300, 400, 500 que frequentavam a Galileia, Jesus conhecia todos eles. E eles conheciam Jesus. Só que Jesus não começou o ministério dele em Nazaré. Ele começou na Judeia, e aí ele partiu para a Galileia, porém para Cafarnaum. Ali em Nazaré mesmo, ele não tinha pregado, porque ele não podia pregar, não era hora ainda. Agora ele resolve sair de Cafarnaum e fazer uma visita em Nazaré. O que é o certo?
O certo é Jesus voltar naquela sinagoga que ele frequentou sábado após sábado durante 30 anos. E o certo é ele pregar. O certo é ele falar quem ele é. Quando Jesus chegou em Nazaré, naquela sinagoga que todos se conheciam, naquele vilarejo que todos eram aparentados e se conheciam, ele já tinha ouvido falar que ele tinha feito milagres em Cafarnaum. Então a chegada de Jesus desperta a curiosidade, desperta a falação. E Jesus, ao entrar naquela sinagoga, ele não era analfabeto, Jesus sabia ler e escrever. Jesus aprendeu a ler e escrever naquela sinagoga mesma, onde as crianças aprendiam a ler e escrever. Com 12 anos ele já conhecia muitos textos, ele já podia discutir com os doutores da lei. Quando ele entra naquela sinagoga, passam a palavra para ele lê um texto importante de Isaías, que é um texto messiânico. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para pregar as boas novas aos pobres, dar vista aos cegos. Ele lê essa passagem messiânica, e ele pregou. Nós não sabemos todo o sermão, mas nós sabemos o resumo. Jesus disse: hoje se cumpriu essa escritura. O que Jesus estava falando em Nazaré? Ele estava falando para aqueles judeus frequentadores da sinagoga: vocês sabem que este texto é um texto messiânico. E vocês sabem que lá em Cafarnaum eu estou dando vista aos cegos. E vocês sabem que lá em Cafarnaum eu estou pregando para os pobres. E eu vim aqui dizer para vocês que eu sou o Messias. Eu sou este que recebeu o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, que está dando vista aos cegos, que está pregando boas novas. Eu sou este aí. Naquela hora, as pessoas de Nazaré, que cresceram com Jesus, que viram Jesus crescendo, ficaram meio assim: será? Ele não é o filho de José? Eles expressaram incredulidade. E sabe o que o Senhor Jesus falou nesta hora? O Senhor Jesus falou nesta hora para aquele grupo de judeus que se achavam melhores, que se achavam muito melhores que os gentios. Afinal de contas, eles não eram porcos, eles não eram cachorros. Jesus falou assim: nos dias de Elias, havia muitas viúvas em Israel, havia muitas viúvas judias, mas Deus não usou nenhuma delas. Deus usou a viúva de Sarepta de Sidom. Deus usou uma viúva gentia. Exatamente aquele tipo de gente que vocês pensam que não estão abertos para Deus, que não temem a Deus, que não querem a Deus. Mas foi esse tipo de pessoa, uma gentia, que vocês desprezam, que Deus usou para abençoar o profeta Elias. E Jesus continuou dizendo: nos dias de Eliseu, havia muitos leprosos judeus, havia muitos leprosos em Israel, mas Deus curou Naamã, o sírio, o gentio, que vocês menosprezam. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: vocês estão me menosprezando, vocês estão me rejeitando. Mas assim como Elias foi rejeitado por vocês, e havia uma gentia aberta para Deus, assim como Eliseu foi desprezado por vocês, mas havia um Ciro com sede de Deus, haverá gentios que crerão em mim, haverá pessoas de todas as nações que crerão em mim. Você sabe, é uma história bem estranha. Nós até temos dificuldades de entender, a menos que nós compreendamos exatamente a situação ali daquela época. Naquela hora, aquele povo que dizia que temia Deus, que guardava o sábado dentro da sinagoga, guardando o sábado, eles se encheram de ira. Eles tiraram Jesus da sinagoga, e o desejo deles já era matar Jesus, já era jogar Jesus precipício abaixo. Eles estavam no culto, eles estavam na sinagoga, e eles foram cheios de ira. Por que eles foram cheios de ira?
porque Jesus falou que a viúva de Sarepta de Sidom temia Deus, que Naamã o sírio estava aberto para Deus, porque Jesus falou: vocês estão me rejeitando, mas os gentios, as nações, crerão em mim. Naquela hora, Jesus estava ensinando e pregando missões. Abre a sua Bíblia em Lucas, já voltaremos em Mateus. Eu quero ler essa passagem para você ver que está no texto que eu estou falando. Lucas 4, verso 16. Todos rapidamente abrindo a Bíblia, Lucas 4, verso 16 em diante. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? A partir desse momento eles começam a duvidar de Jesus. Será que ele é o Messias mesmo? Mas ele não é o filho de José? E a história vai se desenrolando, como que eles vão ficando nesta posição antagonista contra Jesus. E no verso 25, Lucas 4, 25, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Você já havia prestado atenção nessa passagem? Você já havia percebido que Jesus estava dentro da sinagoga pregando, quando eles retiraram Jesus para matar? Você já havia parado para pensar que eles ficaram irados, quando Jesus falou que a viúva gentia foi usada por Deus, e Naamã, o gentio, foi curado? Os judeus haviam desenvolvido uma atitude de exclusividade. Deus é só para nós. Nós somos o povo da aliança. Nós temos uma aliança, os demais não têm aliança. E Deus é só para nós. Mas Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Certamente que os judeus têm uma aliança com Deus. Certamente que o conhecimento de Deus vem dos judeus. Jesus falou para a mulher samaritana: salvação vem dos judeus. Todo o nosso conhecimento de Deus vem dos judeus. A Bíblia vem dos judeus. Os profetas eram judeus. Os apóstolos eram judeus. E o Salvador é judeu. Salvação vem dos judeus. Mas salvação não é só para os judeus. Salvação é para todos os povos da terra. Deus fez uma aliança com Abraão para abençoar a descendência de Abraão, para que esse conhecimento de Deus chegasse a todas as famílias da terra. Mas os judeus, num dado momento, começaram a achar: Deus é só para nós, nós somos melhores, nós somos especiais. E eles ficavam irados quando alguém como Jesus, ou alguém como Estevão, ou alguém como o apóstolo Paulo, várias vezes falaram: mas Deus é para todos os povos, para as nações, para os gentios, Ele é o Salvador do mundo. Ele tem que ser pregado, Ele tem que ser anunciado. Ali em Nazaré, então, Jesus ensinou missões na Galiléia dos gentios,
está pregando para os judeus, está pregando para os gentios, ele está fazendo missões. Em Nazaré ele está pregando, mas ele está também dizendo que os gentios podem estar abertos para Deus e serem abençoados por Deus. Mas um outro episódio aconteceu na vida de Jesus. Havia um centurião romano, ele era um gentil, ele era italiano. Em Israel havia muitos estrangeiros, como nos dias de hoje. Esse centurião romano viu Jesus, ele ouviu Jesus, e ele creu em Jesus, ele recebeu Jesus no seu coração, ele sabia o quanto que ele era indigno, ele mandou os seus servos, olha, fala para Jesus, eu não sou digno que ele entre na minha casa, mas eu sei que ele tem poder, eu sei que ele tem autoridade, basta uma palavra só e o meu servo vai ser curado. Este homem mandou os servos falar com Jesus, ele não queria chegar perto de Jesus, ele sabia que ele era indigno, ele era um pecador, ele não merecia, ele não queria que Jesus entrasse na casa dele, afinal de contas ele era um gentio, ele era um pecador, mas ele cria em Jesus. E ele falou para Jesus, quando finalmente Jesus se encontra com ele, eu sei o que é ter autoridade, eu tenho soldados sobre as minhas ordens, eu dou uma ordem, eles têm que obedecer, e eu sei que o Senhor tem autoridade, o Senhor pode curar o meu servo, o Senhor não precisa estar nem próximo, basta uma palavra só, e ele vai ser curado. Sabe o que aconteceu? Jesus curou o servo deste homem, mas aconteceu mais do que isso. Jesus não só curou, mas ele profetizou sobre a obra missionária. Veja que eu te falei que eu ia mostrar para você que Jesus fez missões. Várias vezes ele pregou para judeus e gentios. Ele ensinou missões, ensinou ali em Nazaré. E agora eu vou mostrar que ele profetizou missões. Ele disse que em Israel não havia ninguém que cria nele como aquele homem. Você já parou para pensar nisso? Ele estava dizendo que Maria, a mãe biológica dele, não cria nele como aquele gentil italiano. Você já parou para pensar que João, Tiago, os filhos de Zebedeu, Pedro e nenhum dos apóstolos criam em Jesus? Naquele momento da história, eles não criam em Jesus como este centurião romano. E nesta hora Jesus profetizou, muitos virão do Oriente e do Ocidente, como está em Lucas, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Sabe o que é assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó? Abraão, Isaque e Jacó são salvos. E agora Jesus está falando que muitos virão do Oriente e do Ocidente, virão de todas as raças, de todas as línguas, de todas as culturas, de todos os povos, e serão salvos, e assentarão à mesa nas bodas do Cordeiro, com Abraão, Isaque e Jacó. Isso é profecia da obra missionária. Jesus profetizou a obra missionária, e profetizou mais de uma vez. Você precisa entender isso, meu irmão. A obra missionária tem passos práticos. O apóstolo Paulo lida com os passos práticos lá em Romanos 10. Todo que invocar o Senhor será salvo. Ele precisa invocar para ser salvo. Mas para invocar ele precisa crer. Mas para crer ele tem que ouvir. Para ele ouvir, alguém tem que pregar. Para alguém pregar, alguém tem que ser enviado. Você veja, esses são os problemas práticos. Só Jesus salva. E ele vai salvar todo aquele que o invocar, todo aquele que o receber. Mas como que a pessoa vai invocar? Como que ela vai receber? Se ela não ouviu falar. Então ela tem que ser evangelizada. Quando Jesus falou, muitos virão do Oriente e do Ocidente, já está implícito aí que a igreja iria para todos os povos da terra pregar e anunciar, para que as pessoas de todos os povos pudessem invocar, para que venha a haver
Pessoas do Oriente e do Ocidente assentadas à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Abre a sua Bíblia agora comigo em Mateus 8. Rapidamente, Mateus 8, verso 10 e 11. Eu quero mostrar isso. Mateus 8, verso 10 e 11. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Ou seja, ninguém crê em mim, pelo menos naquele momento da história, como esse gentil. Verso 11, profecia de Jesus: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Este é o evangelho escrito para os judeus, mas regularmente vai citando a preocupação de Deus para com os gentios, como que os gentios crerão e como que os gentios estarão abertos para Deus e para Jesus. Agora uma outra passagem muito interessante. Mateus 12, já que você está com a Bíblia aberta. Mateus 12, verso 14. Os fariseus estão reunidos planejando matar Jesus. Jesus se afasta e cura a todos. E na passagem correlata de Marcos, vai dizer que neste momento ele está curando muitos gentios. Pessoas da Síria, pessoas da Idumeia, pessoas da Decápolis, ele está curando muitos gentios. Quando diz que ele cura a todos, ele está curando os judeus, mas na maior parte das vezes ele vai curar nesse momento os gentios. E Mateus escreve e diz: para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele ia anunciar juízo aos gentios, e mais para frente os gentios nele esperarão. Você está entendendo o que está ocorrendo aqui em Mateus 12? Eu vou ler já já. Os judeus estão reunidos para matá-lo, ele se afasta e cura todos. Na maior parte das vezes, nesse todos, tem mais gentios do que judeus, para se cumprir a palavra profética, que o Messias veio para os judeus, mas veio para os povos, veio para as nações. Deixe-me explicar um detalhe para você compreender um pouco melhor o que estou dizendo. A palavra gentios na Bíblia, lá no grego, ela aparece várias vezes. E os nossos tradutores, para evitar redundância, traduzem essa palavra de 3 formas: gentios, povos e nações. Assim está evitando a redundância. O famoso verso: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, tem a mesma palavra gentios que nós já lemos aqui várias vezes. É a mesma palavra lá no grego. De tal maneira que você poderia traduzir: ide, portanto, e fazei discípulos de todos os povos, de todas as nações, ou de todos os gentios, que é a mesma palavra, que em português usa-se 3 palavras para evitar redundância. De tal maneira que quando Jesus se afasta e cura muitos gentios, para se cumprir a palavra profética, que ele veio para Israel, mas ele veio para todos os povos, porque ele é o único Salvador. Ele veio para os judeus, mas ele veio para todas as nações, porque ele é o único Salvador. Os judeus estavam reunidos para matá-lo, mas ele não veio só para os judeus. Então ele se afasta e cura muitos, entre eles, a maior parte, gentios. Vamos ler em Mateus 12, e aqui é outro exemplo de Jesus fazendo obra missionária, não só judeus, mas judeus e gentios. Mateus 12, verso 14. Retirando-se, porém, os fariseus, Mateus 12, 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Verso 17, presta bem atenção: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito,
ele anunciará juízo aos gentios. Então o Messias de Israel, ungido do Senhor, não veio só para os judeus, ele veio também para os gentios. Verso 21, e no seu nome esperarão os gentios, no seu nome esperarão os povos, no seu nome esperarão as nações, ele é o único Salvador do mundo. Eu quero mencionar mais 2 ou 3 passagens, eu sei que o tempo é limitado, mas eu ainda estou mostrando para você que Jesus fez missões, ele pregou para os judeus, também para os gentios, ele ensinou missões, ele profetizou sobre a obra missionária. Em Mateus 12 ele se retira e cura muitos gentios. Lá Marcos vai dizer que nesse momento ele está curando pessoas da Síria, da Idumeia e da Decápolis. Ele está curando os gentios na maior parte das vezes. Então ele não ficou restrito só aos judeus, porque ele nem foi prometido só para os judeus, ele é o Salvador do mundo. Você já parou para pensar por que Jesus pegou o chicote e saiu batendo nas pessoas? Você vai me dizer, é porque eles transformaram o templo no mercado. Mas você já parou para pensar o que estava ocorrendo ali? Jesus pegou um chicote e saiu batendo. Mas ele não saiu só batendo. Ele saiu batendo e citando a Bíblia. Ele citou Jeremias 7, que eles haviam transformado o templo em covil de salteadores, e no tempo de Jeremias estava dizendo: o templo vai cair, a Babilônia vai vir. Nos dias de Jesus, quando ele cita Jeremias 7, ele está dizendo: o templo vai cair. Em várias ocasiões ele disse que o templo ia cair, não ia mais precisar daquele sacerdócio e nem daqueles sacrifícios. Além do mais, eles não estavam usando como casa de oração para todos os povos. Você já parou para pensar que um dia Jesus pegou o chicote e saiu batendo? Você parou para pensar que ele saiu batendo citando Jeremias 7, Isaías 56? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então Jesus não estava só batendo porque eles haviam transformado o templo no mercado. É muito mais do que isso. Eles haviam transformado o templo no mercado, deixando de ser casa de oração para todos os povos, casa de oração de todos os povos, porque ele é o Deus de toda a terra. Ele tem que ser honrado, adorado e buscado por pessoas de todos os povos, de todas as nações. E os judeus estavam restringindo o templo só para eles, excluindo os gentios, como eles sempre excluíam. Você já parou para pensar que eles não fizeram mercado no Santo dos Santos? Não dava para fazer mercado lá. Eles não fizeram mercado no lugar santo, onde entravam os sacerdotes para as ofertas diárias. Também não dava para fazer lá. Eles também não fizeram mercado no pátio dos judeus. Os gentios não entravam no mercado, no pátio dos judeus. Então não ia ter comércio. Em Atos, Paulo foi preso, acusado de ter introduzido o gentio no pátio dos judeus. Pátio dos judeus não tem freguesia. Freguesia não pode entrar. Sabe onde eles fizeram o mercado? Nas laterais, onde estava o pátio dos gentios, no único lugar que o gentio podia entrar para orar. Quando Salomão construiu aquele templo, ele orou: Senhor, se nós tivermos pecado, estamos perdendo a batalha, e viermos e orarmos aqui, ouve tudo o céu. Se nós estivermos passando fome, porque pecamos e não andamos com o Senhor, ouve tudo o céu. Mas um dos últimos pedidos de Salomão, quando o estrangeiro, quando o gentio ouvir falar do teu braço forte e vier orar nesta casa, ouve tudo o céu. E Deus respondeu. Deus falou para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração. Ele ouviu todos os pontos, até o ponto em favor do estrangeiro, até o ponto em favor do gentio.
E Deus falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu vou sarar a terra. Eu vou responder tudo isso aí que você me pediu. Eu vou responder inclusive o pedido do estrangeiro. A partir desse momento, quando Deus falou: eu ouvi a tua oração, o templo havia se tornado casa de oração para todos os povos. Mas o judeu, sempre se achando melhor, é duro ser gentil perto do judeu. Um dia lá os gentios entraram em crise, Isaías 56, aí Deus deu uma palavra para os gentios: não diga ao estrangeiro, Deus me separará do seu povo. Não diga ao estrangeiro, eu sou cidadão de segunda classe. Não diga ao estrangeiro, Deus não receberá o meu sacrifício, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ali em Isaías 56, Deus estava falando: eu sou o Deus de toda a terra, de todos os povos. Eu quero a oração de todos os povos. E quando os judeus excluíram o gentil do pátio do gentil, que era o único lugar que dava para fazer mercado, Jesus pegou o chicote e saiu batendo, citando Isaías 56, mostrando que não há diante de Deus discriminação por raça. Pegou o chicote e saiu batendo, citando Isaías 56, citando Jeremias 7. Jesus ficou bravo com os judeus, porque os judeus haviam menosprezado os gentios, que somos nós. Quando Jesus bateu, ele estava batendo por causa de nós. Ele estava batendo por causa da obra missionária, porque ele é o Deus de toda a terra. Ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado, ele tem que ser conhecido. E nós não podemos ter a mesma atitude exclusivista dos judeus. Muitas vezes nós pensamos que Deus é só para a nossa igreja, só para a nossa denominação, ou só para o Brasil. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus do Brasil também. Mas Ele chamará alguns brasileiros para serem missionários e levar o Evangelho até os confins da terra. A única vez que Jesus pegou o chicote para bater foi quando teve atitude de exclusividade e exclusão na prática dos gentios. Eu costumo dizer que a única vez que Jesus vai bater na igreja é quando ela tiver com atitude de exclusividade, querendo amarrar Deus no Brasil. Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Deus do universo. Ele ama os brasileiros, mas Ele ama os muçulmanos, os budistas, os hindus. Ele quer que haja evangelistas pregando e anunciando, para que eles possam invocar, para que sejam salvos. Esta passagem também é muito missionária, Mateus 21, 12, 13, não vou ler por causa do tempo. Mas quero ler Mateus 24, 14, presta bem atenção aqui. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Você já parou para pensar nesse verso? Mateus 24, 14, presta bem atenção. Você lembra o que eu te falei? A palavra nações, lá no grego, é a mesma que povos ou gentios. Os nossos tradutores usam povos, nações, gentios, para evitar redundância, mas é a mesma palavra. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. É a mesma palavra que em várias dessas passagens lemos gentios, mas poderia ter sido traduzida a povos também. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todos os povos, a todas as nações, a todos os gentios, e então virá o fim. Jesus estava respondendo a pergunta: quando é que o Senhor vai voltar? E Jesus estava dando os sinais da volta. E um sinal da volta é o evangelho será pregado entre todas as povos, entre todas as raças, entre todas as etnias. Tem havido muito progresso, de 1980 até agora, numa determinada estatística, dizia que havia 13 mil povos sem o evangelho.
Essa estatística em 2006 caiu para 2.000 povos, sendo que esses 2.000 povos podem virar 3 ou 4 se houver muitos dialetos diferentes entre esses 2.000 povos. A estatística caiu muito, mas eu posso dizer para você que ainda há etnias na terra que nunca ouviram falar de Jesus. Eu creio que eles ouvirão nos próximos 10 anos, 15, 20, 30 anos, porque existe um fervor missionário na América Latina, na África, na Ásia, como no resto mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos, Canadá, América Central. Eu creio que esses 2.000 povos de alguma forma, nos próximos 20, 30 anos, eles ouvirão falar de Jesus, e talvez estamos nos dias que poderemos dizer: o Evangelho chegou ou está sendo pregado entre todas as etnias. Você já parou para pensar? Isso aqui é obra missionária, e será pregado esse Evangelho do Reino por todo mundo, para testemunhar a todas as nações. Isso é obra missionária, isso é outra profecia de Jesus. Eu não te falei que Jesus fez missões? Eu não te falei que Jesus ensinou missões? Eu não te falei que ele profetizou missões? E tudo isso no evangelho mais judaico de todos. Eu só não te falei que ele bateu por causa de missões, mas falei agora, quando eu citei Mateus 21. E quando nós chegamos em Mateus e só citamos: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, como se fosse o único verso missionário do evangelho, é na verdade ignorar tudo que esse evangelho fala da obra missionária. E toda a tensão entre judeus e gentios o tempo todo, entre judeus contra Jesus, também por causa do seu ensino sobre salvação para as nações. Então, chega a ser uma injustiça só citar o último verso de Mateus, lá um dos últimos versos, Mateus 28, de 18 a 20, mais especificamente o 19, chega a ser uma injustiça, porque todo este evangelho ensina a obra missionária. Sendo que Mateus 28, 19, Jesus morreu, ressuscitou, e antes de subir aos céus, agora ele ordena, agora é mandamento. Até então ele está ensinando, está profetizando, está demonstrando, mas Mateus 28, 19 é mandamento. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse breve passeio pelo Evangelho de Mateus, a minha intenção era mostrar para vocês que Jesus é missões, ele é o único Salvador, então ele tem que ser anunciado. Ele veio para que houvesse essa salvação. Ele veio para ser este Salvador. Ele fez missões entre os gentios muitas vezes. Ele pregou, ele ensinou, ele profetizou e ele ordenou. De tal maneira que uma igreja obediente, uma igreja que diz que ama a Deus com todas as suas forças, uma igreja que ama a Deus, que ama o próximo como a si mesma, tem que amar a obra missionária e tem que amar a conferência missionária também, porque Jesus veio para que houvesse essa salvação. Significa que nós vamos orar, vamos contribuir, alguns serão missionários. Significa que nós vamos desejar que esta salvação chegue a todas as nações da terra, como profetizado por Jesus. Quer dizer que devemos desejar que as famílias da terra sejam abençoadas, como Deus prometeu para Abraão. Vamos abaixar nossas cabeças, aí onde você está mesmo. Eu quero terminar com uma oração. Eu sei que o programa está cheio, eu não quero me estender. Senhor, nós fizemos esse breve passeio pelo Evangelho de Mateus. Que a palavra do Senhor venha produzir, que Teu Espírito Santo venha tocar. Que agora que estamos vendo que o Senhor fez missões, profetizou, ensinou, ordenou, até mesmo chicoteou por causa de missões, que nós possamos, Senhor, como igreja aqui em Franca, amar a obra missionária
amar a conferência missionária e nos mobilizar para fazer parte dessa evangelização mundial, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe. Amanhã vamos ter mais um tempo juntos. Obrigado, pastor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Antes de dizer alguma coisa, eu quero pedir as orações dos irmãos para minha esposa, que não está passando bem. Ela está com uma dor desde antes de ontem. E essa dor parece que o irmão Edson também teve. Eu tive com ele no hospital ontem, das meio-dia até as 3 horas, né? Melhorou? E minha esposa é uma dor debaixo do braço. Então, eu quero que os irmãos oram para que Deus os abençoe. Mas na terça-feira passada, nós projetamos aqui parte da nossa viagem à África. Eu quero agradecer aos irmãos que eu vim agora de casa e vi um convite, uma propaganda para um trabalho evangélico. Mas por que o senhor quer nos agradecer? Que vocês vieram aqui, não foi porque foi anunciado uma grande cantora, não foi porque foi anunciado grandes pregadores ou evangelistas. Vocês vieram para participar do 3º encontro de missões. E se vocês vieram para participar, ouvir, eu vi algumas pessoas dizendo que alguém, eu tenho certeza que não é todos, mas alguns, que são muitos períodos. Mas o tempo é curto, não podemos perder tempo. É por isso que nós vamos ter 3 períodos. E eu agradeço a Deus e os irmãos por ontem ter ficado nos 3 períodos, ouvindo a palavra do Senhor. Se fosse uma cantora ou um cantor, como se diz por aí, a boca do balão estava arrebentando. Mas certa vez o Senhor disse assim: o que viestes fazer? Viemos aqui te adorar. Viemos aqui para aperfeiçoar as nossas vidas e fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então nós estamos nesta 3ª conferência internacional, pedindo a Deus, que já usou e está usando os proletores, para que desperte a nossa vida, e nós olhamos para os campos que já estão brancos. Não há mais 4 meses, já estão brancos. Abra sua Bíblia, e já estou devolvendo Mateus capítulo 6. Eu falei isso aqui na terça-feira, após a projeção da nossa parte da nossa viagem à África, e isso tocou no meu coração e está tocando. Eu acho bom quando o Espírito do Senhor fica martelando na minha cabeça. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem quer for batizado será salvo. Ide por todo mundo, ide por todo mundo, ide por todo mundo. Fazei nações de todos os discípulos, conforme nós ouvimos. Capítulo 6 de Mateus, versículo 19, 20 e 21. Tesouro no céu. Por que eu falei isso com os irmãos na terça-feira? E por que estou falando agora? Por quê? Porque na terça-feira, antes de vir para o culto, nem todos os irmãos estavam aqui. Eu tenho uma foicinha do meu pai que era feitor. Pequenininha, tem um cabo desse tamanho. As pessoas iam trabalhando e meu pai ia cortando aqueles raminhos que ficava e vendo quem é que não estava fazendo nada. E quando ele morreu, eu adquiri aquele tesouro que representava o meu pai. E o meu neto de 6 anos entrou na minha sala e viu, que ele já viu ela assim, mas agora, terça-feira ele interessou. Falou: ó, o vovô vai dar para você. Aí ele pegou ela, mas não tira o cabo não, ele falou: deixa o cabo. Aí ele falou: vô, quando eu morrer pode pôr ela no caixão? Aquilo falou tanta coisa na minha vida. Eu falei: não pode, meu filho. Por quê, vô? Porque ela vai estragar, vai enferrujar, vai acabar. Então como é que eu faço? Eu falei: deixa para o seu filho e para os seus netos. Então o que Jesus disse aqui? Tesouro no céu, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome,
mas ajunteis tesouro no céu. A traça, a ferrugem, tudo consome. E onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. E onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, onde estará o vosso tesouro, aí também estará o quê? Aí estará o quê? Aonde está o seu coração? Você vai levar para o túmulo? Só uma coisa vai te acompanhar. Só uma. Por que uma? Duas. Mas uma não pode ir sem a outra. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. E as obras sem a fé também é morta. Então vamos colocar a nossa fé e fazer a nossa obra e ajuntar tesouro no céu. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por esta primeira aula que participamos e pedindo as bênçãos sobre a continuidade desse trabalho. Que ao terminar amanhã, isso nunca terminará no nosso coração, mas vamos guardar como um tesouro. Como um tesouro onde está o meu, o seu, o nosso coração. E vamos fazer aquilo que ouvimos hoje de manhã. Que uma igreja com 60 membros em atividade, ela precisa ter um missionário. Escute isso, marque isso. Uma igreja que tenha 60 membros em atividade, precisa, não foi isso que foi falado? Precisa ter um missionário. Mas como é que vamos fazer? Deus sabe o que faz. Como é que vamos fazer com 60 membros da igreja? Faça o que aquele menino fez na multiplicação dos pães. Entrega na mão de Jesus. E Jesus saberá o que vai fazer. Deus e maravilhoso Pai, no teu santo e adorado nome, Senhor, te agradecemos por esta terceira conferência internacional, onde já estamos, Senhor, vendo que os campos estão brancos, Senhor, e a hora se passa, Senhor amado, de uma maneira que nós não esperamos como passa os dias, os meses, os anos, Senhor, voa, mas que a graça do Senhor Jesus Cristo continua derramada em nossos corações, e a tua igreja, Senhor, desperta nesta última hora, para fazer a tua vontade, que é ir por todo mundo, Senhor, e pregar o Evangelho a toda criatura, que esse fogo ardente no nosso coração não se apaga, mas se ele estivesse agora quase apagando, que o Espírito Santo de Deus possa soprar nos nossos corações e avivar esta chama, em ganhar almas, em ganhar esta cidade, em ganhar este país, em ganhar outros países, enquanto é dia, antes que a noite chega e nós não podemos fazer nada. Senhor, aqui está o povo que representa parte da tua igreja nesta terra, que cada membro deste corpo assuma uma responsabilidade e põe nas suas mãos as suas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.